Está definida a final do Campeonato Carioca, teremos Fla-Flu e teremos vídeo aqui no canal na expectativa do Fla-Flu. Agora a gente vai falar do Flamengo e Vasco do final de semana, polêmicas de arbitragem, um Vasco que não consegue vencer o Flamengo. E estamos aqui com Pedro Certeza e, óbvio, Tatazinho para falar Opa, sobre o que rolou no final de semana. E aí, Tata? Ficou chateado com a arbitragem? eu Tá fiquei frustrado com mais uma chateado com a derrota? E minha aí? escalação no programa de hoje, né? Para início de conversa. Mas Foda. assim, eu vou tentar ser o mais curto possível aqui, se é que vai dar para não me estender muito, mas já peço desculpa por isso. Eu fui muito atacado pela torcida do Flamengo, principalmente lá no Twitter. Fui chamado de clubista, xingado até a minha última geração, porque eu falei algumas verdades sobre a arbitragem desse último jogo, tá? O que, fique bem claro aqui, não desaprova, na minha opinião, a classificação do Flamengo. A arbitragem errou, deveria ter expulsado o Bruno Henrique. O lance do impedimento é, no mínimo, inconclusível, né? Inconclusivo. Mas isso, eu não quero entrar nesse mérito, que eu já falei sobre isso. O Flamengo sobrou nos dois jogos. O Flamengo amassou o Vasco. O Flamengo humilhou o Vasco. O Flamengo mereceu muito mais se classificar para a final do Carioca. Ponto. Que isso fique claro aqui, tá? Ponto. Como diria o doutor Eurico, né? O que, Ponto. ponto. O que eu quero trazer aqui, agora, é uma outra verdade, para além dessa de erros de arbitragem, que é comum, e que é uma verdade, cara, que é extremamente dolorosa pro torcedor do Vasco. Que provavelmente vai me trazer mais hate ainda dentro da própria torcida do Vasco, mas que no meu ofício de jornalista e Então de não tem não como fugir, não dá pra clubista, fugir da raia, não dá pra fugir da e A de não verdade tem que cair clubista, dói, eu preciso filho. falar, eu preciso dizer. Eu não posso só ficar enxergando e não dizer o que eu vou dizer aqui agora. Me dói também como torcedor, mas eu preciso falar algo que é cristalino, cara. O Vasco hoje, esportivamente, não é mais rival do Flamengo. O Vasco hoje, esportivamente, não é mais rival do Flamengo. O Flamengo, ele é um time profissional de futebol e o Vasco não é, pô. Porque o Vasco, ele é um clube que parou no tempo. O que explica, por exemplo, times até inferiores que o Vasco, financeiramente, tecnicamente, em termos de elenco, ou história, qualquer coisa, conseguirem competir com o Flamengo e o Vasco não. Conseguirem competir com outras equipes tops e o Vasco não. Eles serem profissionais. O Vasco, cara, tem conceitos muito antiquados. O Vasco tem conceitos do passado. O Vasco tem conceitos de 25 anos atrás. E o Vasco simplesmente não consegue entrar no século XXI. Eu posso dar vários exemplos aqui, pô. São Januário. São Januário é um estádio histórico. São Januário é um orgulho. São Januário é importante não só para o Vasco, mas para a história do Brasil, tá? É um orgulho gigantesco e de todos os muitos estádios que eu conheço bastante estádio, é o que carrega uma das auras mais fantásticas que tem, assim, é o estádio do caralho. Mas é um estádio ultrapassado. É ultrapassado. É um estádio que urge por uma reforma, que está sendo prometida, mas que não é feita. Porque o Vasco tem o quê? Mais receita. Para que o Vasco ofereça para os jogadores, para o torcedor que vai lá torcer, para a imprensa, um produto que condiz com o que é o consumo do futebol hoje. Tá me entendendo? Porque nessas últimas décadas, a briga política do Vasco, cara, eu não consigo nem ter palavras para descrever, pô. É um câncer. É um enredo. Certezas que gosta muito de séries vai me entender. Para botar no chinelo qualquer temporada de Succession, pô. Qualquer temporada de House of Cards. Impressionante. Qualquer temporada Assustador. de Sopranos. Que é uma das minhas séries favoritas, inclusive. É um câncer, pô. Que já virou uma metástase. E o Vasco parece que não consegue sair disso há muito tempo, pô. E que o clube só não morreu por causa dos milhões de torcedores que até hoje acompanham e fazem de tudo pelo time, né? De uma maneira inacreditável. O CT do Vasco é um outro exemplo, pô. O CT do Vasco é um terreno de uma obra inacabada. Qualquer clube de Série A hoje
com menos da metade do poder de investimento que o Vasco tem, possui um equipamento melhor, uma estrutura melhor. E é óbvio que isso vai refletir dentro de campo, dos jogadores que vão querer assinar e vir jogar no Vasco, dentre várias outras coisas, né? Eu tô falando só do topo ali do iceberg. O Botafogo, por exemplo, tá aí. É um exemplo de recuperação, de reestruturação, até mais rápida do que se imaginava, né? Quem sabe daqui a 5, daqui a 10 anos, o Vasco consiga ter dado as boas-vindas ao século XXI e possa ser o rival que ele sempre foi do Flamengo. Eu tô aqui com a camisa do Roberto Dinamite, é o que resta pro vascaíno, viver do passado, pô. Para isso, o Vasco precisa do quê? No mínimo de uma boa venda. Precisa ser vendido, assim, urgentemente. Mas não pode ser um investidor qualquer, porque já passou pelo drama de ter tido um investidor que era uma enorme falcatrua, né? Precisa ser vendido por um investidor que entenda o que é o futebol, que entenda o que é o Vasco, entenda o tamanho da história do Vasco, do tamanho da torcida do Vasco e do tamanho do buraco que o clube se meteu. É isso. Cara, vendo de fora, tudo que o Otávio falou, mano, é um bagulho que... A história do Vasco e do Botafogo recente, muito parecida. Clubes sucateados, vivendo, parecia que tá nos anos 90. Um negócio assim, uma loucura. Sem perspectiva nenhuma de melhora. Nenhuma. Assim, se não existisse a SAF, o Botafogo ia estar igual. Ou pior. Seria pior até, porque não tinha dinheiro pra comprar bola há pouco tempo. E aí aconteceu um milagre no Botafogo, que foi aprovaram uma lei de SAF. O Botafogo se estruturou 5 anos antes dessa lei acontecer, isso é verdade também. Desde 2018 tá fazendo esses estudos e saiu na frente. E o milagre foi que vendeu para um cara competente, que é uma loucura. Que não é porque não basta vender. Não é sobre vender, é vender para um cara que ele quer, pode ser com o intuito de ganhar dinheiro, que seja, mas ele quer fazer um trabalho ambicioso, bom. Né? Foda-se, exatamente. Então, assim, aconteceram os milagres, o Botafogo mudou. Da água pro vinho, isso é fato. O Botafogo é o atual campeão do Brasileiro e da América do Sul. Loucura. O que se você fala pra mim em 2022, fala, pô, impossível que isso vai acontecer, impossível. Mas aconteceu. E, mano, eu vejo o Vasco, o vascaíno, principalmente, que eu tenho muito contato com o vascaíno, porque eu moro no Rio de Janeiro e a torcida do Vasco é gigantesca. Cara, é um sentimento de cansaço, irmão. E aí, que é uma das únicas coisas que resta pro Vasco, e é o que restava pro Botafogo, é a torcida. O que resta é isso, irmão. O que resta pensa numa empresa que tá falida. O que resta é o consumidor. Se não tem consumidor, acabou. Acabou. E aí o que resta é a torcida. Só que quando eu falo de futebol com vascaínos assim que eu encontro, né, meus amigos, ou pessoas que eu vejo na rua e vêm falar comigo, tirar foto, cara, o pessoal tá completamente de saco cheio, assim, sem... Tocando aqui. O pessoal tá completamente de saco cheio. Num nível que é assim, cara, eu só queria paz. Eu não consigo ter paz, pô. Os caras não conseguem ter paz. E é um bagulho muito desesperador, porque eu já vi essa porra e, cara, não tem perspectiva agora, o que é assustador, mano. Não tem, tipo assim, no melhor dos casos, no melhor dos cenários, o Vasco consegue ser vendido no final do ano, final do ano, isso é um cenário bom. Pra um cara, pra uma empresa, né, pra uma instituição competente, isso é o melhor dos casos, e começa a dar frutos em 2027, 2028. Esse é o melhor dos melhores dos casos. Em que não parece que é verdade, pô. Não parece que vai chegar esse momento. Então é uma situação, cara, é muito desesperadora. Eu vejo na rede social. E vem a eleição pro Vasco, que historicamente todo mundo que sabe. Que pra mim é o pior. O ano de eleição pro Vasco dessa maneira. O que deixou o Vasco dessa maneira é a política do clube, né? Acima de tudo que a gente falou aqui, a política do clube é exatamente o câncer, como eu defini lá atrás. Já tá tendo dissidência da situação para existir uma oposição e que, obviamente, ninguém coloca o Vasco em primeiro lugar, né? Cara, é inacreditável, assim. E aí, o que eu vejo na rede social, mano, é um clamor, tá tendo a hashtag que tá bem... revenda já, né? A revenda já, que é meio que os torcedores implorando para serem vendidos, que ao mesmo tempo tem um imbróglio judicial que impede isso, mano. E aí, paralelamente isso, porque se tivesse esse imbróglio judicial com 777 e uma boa vontade do Vasco, que aconteceu no Botafogo, eu falei, galera, acabou a mamata.
Acabou. Os caras que vivem dessa porra não vivem mais. Acabou, mano. Acabou. Então, geral largou o osso mesmo. Até porque no Botafogo era menor essa rede, né? De pessoas que viviam dessa grande bagunça. Cara, no Vasco, a sensação é que os caras não conseguem largar o osso, mano. Não Não, tipo assim, conseguem. não E assim, a conseguem, meu irmão. associação ainda tem uma porcentagem da empresa, né, da Vasco SAF. E hoje o imbróglio envolve não mais a 777, mas a seguradora que ficou com o que eram os bens da 777, que simplesmente deixou de existir, né? E a seguradora se chama ACAP, é uma seguradora americana. Os caras, eles entendem que o Vasco é o quê? Ah, aquele clube que eles tinham ali na América do Sul, aquele ativo, né, que eles tinham ali na América do Sul. Pra gente, cara, se vierem com uma grana legal, que faça sentido, beleza. Só que, pô, aí entra o associativo, né? Que é aquela política antiga. Pô, a É gente tem desesperador, pô. 21%, a gente tem 30%, a gente pode, pô, por quanto que a gente vai vender o deles? Se vender barato, o nosso vai valer pouco, sabe? E aí, Cara, é cara, bizarríssimo. vende pelo que for. Por Cara, alguém mas que é e aí? capaz de Só que é isso que é conseguir perigoso, reestruturar. porque. Não, então, é porque isso é muito perigoso, porque um vende Muito, pelo que for, muito. que é o sentimento que é genuíno e é justificável do Vascaíno. O sentimento é, irmão, só tira, pelo amor de Deus, Uhum. da mão desse pessoal e vende pra alguém. Mas esse vende pelo que for é algo do tipo, irmão, vai vir outro cara que vai Sim. ser o Não, eu digo primeiro a vende pelo que comprando. for no Não, mas valor, é. né? Não, Tanto que então, eu mas falo é agora, um pô, tem que sentimento. ser um investidor. Não, então, só O que Vasco tem que ter pressa, Não, mas cara, o que eu tô falando é que com um esse sentimento de sentimento, urgência, sabe? esse sentimento do torcedor, que é válido, e eu concordo, tem que vender urgente, ele tá associado a uma venda boa, né? Se, cara, Uhum, vende porque eu vou procurar. Mas uma venda boa requer tempo, requer estudo, uhum. requer análise, e não tá tendo, mano. Não, e Então o você quer bagulho. ver? Uma coisa leva a outra. Porque, por exemplo, qual que seria o ideal? Eu acabei de falar de São Januário que precisa muito ser reformado, né? Só que se o Vasco reforma São Januário agora, nesse ano, ainda como associativo, sem a venda ter acontecido, com o time que tem, com o elenco que tem, é muito capaz do Vasco cair de novo, pô. Porque o Vasco não vai ter o que é o mais forte dele, que é jogar em São Januário. Entendeu? Cara, não, eu não vou nem Então, falando só não de São anda a reforma de Januário. São Januário, não anda a venda do time, com Cara, isso não tem dinheiro para Ai, reformar o CT, com isso você não consegue contratar jogadores melhores, com isso os melhores que estão lá não querem renovar o contrato, e aí, e entendeu? aqui, eu acho cara, que o falando. time. Não, Não, rapidinho, mas só falando como um rival que as pessoas pensam que, óbvio, né, que você quer ver o time se fudendo, óbvio, né, rival, tá bom. Mas, moleque, você analisando o futebol, é o que o Otávio falou, tá tudo meio que estagnado, sem conseguir sair. E aí, você vê, e é uma frase meio que forte, mas não tem jeito, o Vasco caminhando a passos largos para se tornar um clube médio. Um clube médio. O Vasco é gigantesco, mas, cara, se não tiver uma mudança drástica que vem acompanhada de um projeto de futuro, o Vasco vai caminhar para virar um clube médio, que não vai brigar por nada, e aí vai cair e voltar, e cai de novo e Para as volta. novas gerações já é, pô. É que o Vasco é um Para time muito molecada mais nacional, nova né? já Então é. o Brasil é um país muito grande e o Vasco é um time nacional. Então tem torcida ao Uhum. redor do Brasil inteiro. Então isso é muito difícil você matar isso, né? Porque você Cara, vira o um que salva time o Vasco é a regional torcida imensa, e assim, é imensa. uma torcida imensa, e eu sempre falo isso, é uma torcida engajada nível Corinthians. Para mim, as duas torcidas mais bizarras do Brasil, para mim, é Corinthians e Vasco. E o. Não, e sobre o campo, eu concordo com o Tatá, né? Que com esse clima político é foda, pode ser uma tragédia o ano, mas eu acho que o Vasco não tem time pra cair esse ano, não, cara. Eu acho que o time deu uma melhoradinha, chegaram algumas pequenas contratações. Eu acho que o Vasco não vai brigar pra não cair, mas assim, se a coisa começa, aí o clima político, aí, sei lá, tem algum Uhum. problema financeiro, os caras não recebem, aí tudo isso vira um problema, óbvio, né? Mas eu acho que elenco o Vasco não tem pra não cair. A Cara, única coisa que eu tenho pra adicionar é que eu vi a repercussão nas redes sociais do Twitter, é os caras falando como a cara do Pedrinho parece com o escudo do Atlético Goianiense, vocês viram isso aí? tá Eu aparecendo. vi, eu vi. Cara, Fica. essa parada é bizarra, né, mano? A Para além semelhança... disso, o Pedrinho tá lá, então a cada mês que passa ele envelhece 5 anos, né? Porque É. o Vasco, Caralho, velho. Você o tá Vasco puto tá Não, com o mas. sugando Pedrinho, a alma Tatá? dele. Você tá puto ou você Cara, tá em não, paz com o não tem Pedrinho? motivo pra tá puto e nem pra estar em paz. Eu Ele é mais Alguma coisa te tô. uma frustra peça, né? ou... Ele, Ele ele é mais tá uma te peça, né? frustrando ou não? Cara, frustrando não, porque eu acho que assim, ele tá tentando vender, entendeu? Sim. Eu não consigo acreditar nesse discurso político que tentam fazer de que o Pedrinho quer ficar com o associativo. Todas as entrevistas que ele deu, todas as vezes que ele veio a público falar, ele falou: "Cara, minha intenção é vender, mas para isso precisa ter uma proposta
oficial, né? E que não pode Lógico. ser feito da noite pro dia. Tem que ter lá todos as due diligence possíveis, justamente para não repetir uma 777, porque caso isso aconteça de novo, aí é o fim do Vasco, né? Então, Cara, só eu que acredito que o ele tá foda é nessa. esse, O cara. meu ponto com o Pedrinho era o lance da profissionalização, assim. Ele colocar o Marcelo Santana como gerente de futebol já se provou na janela passada e nessa até os 45 do segundo tempo que ele não é um cara apto a estar nesse cargo, assim, né? Apesar dele ser competente em outras funções, ele não é um cara bom para isso. O Vasco, no mercado de transferências, as janelas da gestão Pedrinho são péssimas, pô. São péssimas. Não, Então, e acho acho que que ele um tem bagulho outros problemas, né? É que isso é que duro, eu- né, Tatá? Porque já teve o Brax, já teve o Alexandre Matos, agora foi... Então, qual que é o perfil exato de um diretor de futebol que vai dar certo no Vasco? Vocês já estiveram... Cara, o Vasco já teve perfil de quase tudo que tem no Cara, futebol mas E no brasileiro. fim é a o Brax mesma se coisa, mostrou bom, né? mano. No fim o Brax se mostrou Fica bom. lá no Galo, O né? tempo inocentou o Brax. O Não, mas Paulo Brax. cara, e o meu ponto é que tudo isso, o Piero falou que não Vasco não briga pra cair, mas eu acho que vai ser um dos candidatos a rebaixamento, É, porque ano de eleição, historicamente, no histórico recente do Vasco. eu vou ajustar o que eu falei. Não é que eu não acho que... Eu acho que o time, elenco, bota no papel, Ah, eu não não, acho que o não. time do Vasco vai É cair, e eu acho que o Carille salva o Vasco. Agora, Cara, é o porque Vasco ele não é assim, é quando, linear, as coisas são simples. quando Não, o o Vasco É time tem isso. acontece. uma política tão. Tipo É, assim, isso vai pro exatamente, campo, pô. mano. O bagulho, Exato, o time lógico. pode ser médio. Se tiver um caos fora, É. vai entrar, vai refletir. Cara, o Botafogo em 2020 sofreu isso, mano. O time Sim. no início do ano era ok. Foi o pior Botafogo da história, porque o Eu Botafogo não acho tinha pra o nada, mano. time ligeiramente melhor do que o do ano passado, que pegou meio de tabela. Mas Ah, isso não quer então. dizer Não quer absolutamente dizer nada, nada, entendeu? mano. Enfim, Isso não quer se dizer Sim, não sim, tiver uma absolutamente nada. saída urgente assim, mano, é foda. Mas O problema precisa. do Vasco é muito além do campo. Mas É. muito Bom, além do campo. fizemos aqui a análise completa da situação do Vasco. Deixa o like, compartilha, dá uma moral. E daqui a pouquinho tem vídeo sobre o Fla-Flu aqui com a gente. É Beijo. nóis.